Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, gente, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no meu canal se vocês não forem inscritos. Deixem um like, um comentário, compartilhe esse vídeo com quem gosta do conteúdo de True Crime. Não custa nada e me ajuda muito. Além disso, gente, se vocês tiverem Instagram, Twitter e TikTok, quiserem me seguir por lá, não vou ficar brava não. Em todas as redes sociais eu sou @JessicaPaludo. E Twitter e TikTok são duas redes sociais que atualmente eu estou usando para comentar Big Brother Brasil, então não esperem mais que isso de mim por lá. Hoje vamos falar de um caso bem misterioso que aconteceu nos Estados Unidos. É o caso de Elizabeth Short, mais conhecida como Dália Negra, uma aspirante à atriz estadunidense que foi brutalmente assassinada em 1947. Elizabeth nasceu em Boston, Massachusetts, em 29 de julho de 1947. Foi a terceira de 5 filhas de Cleo Short e Phoebe Sauer. O pai de Elizabeth era proprietário daqueles campos de minigolf, sabe? Que é bem popular nos Estados Unidos. No ano de 1929, com a queda da bolsa, os negócios do pai da Elizabeth começaram a ir de mal a pior e ele abandonou a família. O carro dele foi encontrado em cima de uma ponte e os familiares e amigos juravam que ele havia cometido suicídio. Porém, pasmem. Anos depois, com 19 anos, Elizabeth descobre que o pai está vivo e está morando na Califórnia. Sem pensar duas vezes, a garota foi morar com o pai porque ela tinha o sonho de ser atriz e nessa região da Califórnia era muito mais fácil correr atrás dos objetivos de quem sonhava, né, de uma aspirante à atriz. Porém, o pai viu que cuidar de uma filha não era fácil e não gostou do jeito que Elizabeth se comportava, e Elizabeth também não aguentava mais a convivência com o pai, e ela se mudou para Santa Bárbara e foi morar com uma amiga. Lá em Santa Bárbara, Elizabeth foi presa. As fontes divergem. Algumas fontes dizem que Elizabeth foi presa por estar bebendo e ser menor de idade, e outras fontes dizem que Elizabeth foi presa porque deu bebida alcoólica para um menor de idade. Elizabeth foi presa, ficou pouco tempo porque ela era menor de idade e foi mandada para o seu pai. Porém, logo Elizabeth se mudou para a Flórida e lá, na Flórida, dizem que Elizabeth conheceu o major das Forças Aéreas dos Estados Unidos e dizem que eles se apaixonaram e que ele pediu a Elizabeth por meio de carta em casamento e ela aceitou. Porém, antes deles se casarem, ele morreu em um acidente de avião. Trágico. Elizabeth se mudou para o sul da Califórnia, para Los Angeles, e lá ela tentou muito correr atrás do seu sonho de se tornar atriz. Ela trabalhou com pessoas do meio, porém, para se manter, ela trabalhava como garçonete. Dizem que a vida amorosa de Elizabeth Short não era nem um pouco tranquila. Ela se envolvia com muitos homens, inclusive homens casados, e ela estava sempre saindo com soldados, policiais, enfim. Elizabeth Short não conseguiu se tornar atriz em vida, porém, ficou famosa mundialmente após a sua morte. Foi o assassinato brutal de Elizabeth que pintou o rosto dela nas capas de todos os jornais e tabloides norte-americanos. Em 15 de janeiro de 1947, em Los Angeles, um corpo foi encontrado em um terreno baldio por uma moradora local que passeava com sua filha. O corpo era de Elizabeth Short. O cadáver demonstrava claramente uma enorme violência. Short estava severamente mutilada e seu corpo foi encontrado nu, cortado na altura da cintura, totalmente sem sangue. Dália Negra, como ficou conhecida pelos jornais, porque a princípio não sabia que aquele corpo era de Elizabeth Short, foi encontrada de costas, com os braços levantados acima dos ombros, o corpo dividido ao meio. Além disso, haviam cortes e machucados por todo o corpo. A boca de Elizabeth havia sido cortada, estendendo um sorriso de orelha a orelha, sorriso que ficou conhecido como Glasgow. Essa investigação ia dar pano pra manga e foi uma investigação muito, muito grande. Pensem comigo, gente, Los Angeles, anos 40, os jornalistas caíram em cima, eles queriam um furo, eles queriam uma foto, eles queriam a melhor foto, eles queriam a melhor reportagem. E dizem que eles chegaram no local onde o corpo foi encontrado antes mesmo da polícia. A autópsia de Short indicou que ela tinha 1,65 m de altura, pesava 52 quilos, tinha olhos azuis, cabelos castanhos e os dentes escurecidos e um pouco cariados.
Haviam marcas em seus tornozelos e pulsos, bem profundas, feitas por uma corda, o que sugeria que ela pudesse ter sido amarrada em algum lugar, ou seja, ela estava presa. Elizabeth tinha hematomas na face, tinha alguns cortes no couro cabeludo, e a causa da morte foi perda de sangue a partir das lacerações no rosto, combinadas com um choque. As autoridades concluíram, ao ler o laudo de autópsia, que Elizabeth havia sido amarrada e torturada por dias, e que provavelmente foi morta entre os dias 9 e 15 de janeiro. Ainda, devido à falta de sangue no local e no corpo da vítima, a polícia sugeriu que o corpo tivesse sido levado e abandonado naquele terreno baldio. Nessa época, os jornais estavam enlouquecidos atrás da reportagem e todo mundo queria saber quem matou Elizabeth Short. Foi enviado ao jornal Los Angeles Herald um pacote acompanhado por um bilhete escrito com letras de jornal. No bilhete, alguém confessava o crime e dizia não estar gostando nada da forma como a mídia estava escrevendo sobre o ocorrido. E mais, para provar que estava falando a verdade, a pessoa enviou um pacote com os pertences de Dahlia, sendo esses o cartão social de Elizabeth, a certidão de nascimento, um telegrama, alguns cartões de visita, uma agenda com algumas páginas arrancadas e fotos dela com diversos militares. Tanto o bilhete quanto os pertences pareciam ter sido lavados com gasolina, ou seja, não tinha impressão digital nenhuma. Quem assassinou Elizabeth sabia exatamente o que estava fazendo e era muito organizado. O jornal recebeu diversas denúncias anônimas, telegramas, cartas. Toda a repercussão do caso fez com que mais 59 pessoas confessassem esse crime em busca de fama, em busca dos 15 minutos de fama. A gente sabe que nesses crimes brutais normalmente existem confissões que são mentirosas, alguns presos confessam o crime já estão presos mesmo, já estão cumprindo pena, e eles confessam para ter fama, enfim. Todas as 59 confissões foram descartadas pela polícia, que notaram estarem lidando com confissões falsas. E oficialmente, parece que em torno de 20 suspeitos foram investigados. Eu não vou falar de todos eles aqui, porque é uma lista bem imensa, mas tem na internet. Depois de investigarem esses 20 suspeitos, a polícia não chegou a conclusão nenhuma, eles não acharam nada. A carta que foi enviada não serviu de nada, os pertences, porque não tinha nada que pudesse pelo menos chegar perto de alguém que tivesse a intenção de matar Elizabeth Short. Os investigadores traçaram um perfil para o assassino, o reconhecendo como metódico, organizado, porque não tinha sujeira no local, o corpo estava limpo, não tinham digitais no corpo e nos pertences da vítima. Além disso, os investigadores concluíram que poderia ser um dentista ou um médico, pois o corpo estava cortado e o sangue tinha sido drenado. Então, alguém que entendesse de anatomia. Um suspeito muito forte foi George Hill Holdell, um médico americano solteiro que tinha muitos relacionamentos. Não se chegou a conclusão nenhuma com relação a ele. Outro suspeito notório foi Robert Manley. Parece que Elizabeth tinha um caso com Robert e eles passaram a noite do dia 8 juntos. E Robert parece ter sido a última pessoa que viu Elizabeth, porque ele deixou ela no Baltimore Hotel, onde ela disse que iria se encontrar com sua irmã. Depois disso, Robert não viu mais Elizabeth. Ele passou por vários testes e ele tinha um álibi, então ele foi descartado como suspeito. Esse caso permanece em aberto até hoje, é um mistério nos Estados Unidos. Ele é, dos casos não solucionados, um dos mais famosos. Dizem que a Dália Negra, né, a Elizabeth Short, foi vista no bar do Cecil Hotel alguns dias antes de sua morte, tomando um drink. Então, assim, o Cecil Hotel, ele tem uma história bem carregada e a Dália Negra foi vista lá, né? Então, isso é uma curiosidade que eu quis trazer aqui. O nome que os jornais deram para Elizabeth Short, Dália Negra, faz referência à flor dália. Algumas fontes dizem que é porque Elizabeth usava uma flor, uma dália nos seus cabelos, e outras fontes dizem que os jornais acharam Elizabeth parecida com uma atriz de um filme que havia sido lançado alguns meses antes, chamado Blue Dahlia. A história desse crime inspirou o filme The Black Dahlia, de Brian De Palma, de 2006.
também foi citado no 9º episódio de História de Horror Americana. Gente, é o 9º episódio da primeira temporada, é perfeito, são 2 episódios, assistam. Foi exibido no dia 30 de novembro de 2011, foi dirigido por John Scott. A Dália Negra, né, a Elizabeth Short, foi interpretada por Mena Suvari. Em 2018, Mena Suvari voltou a interpretar a garota na 8ª temporada de História de Horror Americana. Eu amo American Horror Story e eu acho que falar esse nome em inglês é um trava-língua. Eu sou Sarah Paulson Tim e esse caso é enigmático, é icônico, é bizarro, como todos os casos, e eu trouxe ele. Ele é batido aqui no YouTube, mas eu escolhi trazer esse caso porque eu acho que todo mundo que gosta de True Crime já ouviu falar da Dália Negra, e eu estava me sentindo muito mal de estar falando do assunto e não ter falado da Dália Negra. Não sei o que eu penso desse caso, eu acredito na versão da História de Horror Americana, que o dentista lá matou a Dália Negra. Já contei, já dei um belo de um spoiler aqui, acho que eu vou cortar isso. Enfim, o crime foi muito cirúrgico, então alguém leigo em anatomia não ia conseguir fazer daquele jeito. Tem muitas fotos na internet, eu vou deixar os links aqui embaixo das fontes que eu usei pra fazer esse vídeo. Esse caso é triste, é realmente muito triste. Ela tentou muito ser famosa, ela não conseguiu, mas depois de sua morte, o seu rosto estampou todos os jornais, ela ficou conhecida mundialmente, ela se tornou famosa. É isso, gente, espero muito que vocês tenham curtido o caso de hoje. Um beijo, se cuidem, tchau!